Raio-X de tórax em decúbito lateral ou Laurel, como nós popularmente conhecemos. Eu acredito que você já tenha ouvido falar desse tipo de exame ou até mesmo já fez ou viu alguém fazer esse tipo de exame aí. É um exame que requer um pouquinho de paciência, de tranquilidade e algumas técnicas aí para que você possa aprimorar a qualidade do seu exame, da sua imagem. Será que nós estamos fazendo da maneira certa? Será que existe algum outro tipo de técnica para que você possa aperfeiçoar o seu exame? Será que existem algumas alternativas para poder fazer esse tipo de exame? Existe sim, e eu vou explicar hoje aqui nesse vídeo. Mas antes eu gostaria, como sempre, de convidar você que é estagiário ou até mesmo você que é profissional recém-formado na radiologia a baixar o Guia Definitivo do Estagiário. O Guia Definitivo do Estagiário é um e-book, é um livro digital que eu mesmo preparei baseado em 22 anos de profissão. Erros que eu cometi e que alunos que passaram em estágio comigo também cometeram. Esses erros todos nós resolvemos e colocamos as soluções aqui dentro do Guia Definitivo de Estagiário para que você não erre mais, não venha cometer os mesmos erros que nós cometemos no passado. O Guia Definitivo de Estagiário também traz aquela tabela de KV e MAS que você precisa aí no seu estágio. Vou deixar o link do e-book aqui na descrição do vídeo para que você possa baixar gratuitamente. Gostaria de mandar um abraço também para as pessoas que deixaram aí o nome e a cidade de onde estão falando aí no último vídeo. O meu abraço todo especial hoje vai para o Durval Júnior de Caetitera, Bahia, a Vera de São Paulo, a Brenda de Santa Catarina, o Elias de Iperó, São Paulo, o Peter de Salvador, o José Castro do Paraná e a Cristiane de Mairi, na Bahia. Também o Deraldo, a Vitória, o @sônico3763, o Time Pinheiro, o José Leandro, a Raquel Oliveira, a Cris Melo e o Bartolomeu também deixaram aí um comentário no vídeo passado. Gostaria de mandar um abraço aí para todas essas pessoas que me ajudam a ajudar tantas pessoas, né? Tantas pessoas que mandam mensagem falando que um vídeo ajudou, que outro vídeo ajudou, mas é por causa de você que prestigia, você que deixa aqui o seu comentário, faz com que esses vídeos aqui do canal se espalhem e ajudem tantas pessoas. Vocês não têm noção de quanto vocês estão ajudando também outras pessoas aí a crescer na profissão, a ser um bom profissional da radiologia. Você que acompanha os vídeos aqui do canal Radiologia Profissional, eu sei que eu posso contar com o seu like, com o seu joinha. E você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal Radiologia Profissional para que você possa ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da radiologia e aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, esse aqui é o canal Radiologia Profissional. Vamos para o vídeo. Os exames e empregado e um profissional. Tipos de pacientes. Espero que esse vídeo tenha sido bem aqui aberto. O chassi, né? Dúvida em relação. Então aqui quando você se deparar com uma imagem dessa, aí no seu setor, você for fazer um raio-x de tórax, se deparar com uma imagem dessa, você já pode preparar aí a maca, pode preparar aí um local para o paciente ficar, porque com certeza esse paciente vai voltar para você fazer um raio-x em decúbito lateral. O médico vai solicitar esse exame. Você pode perceber que esse raio-x de tórax, do lado esquerdo, você consegue ver aqui o seio costofrênico inteirinho, tá? Você consegue ver tudo direitinho. Agora desse lado, do lado direito, você já não consegue enxergar nada, você vê apenas esse esbranquiçado aqui, essa área totalmente branca. Pode ver que aqui você vê parênquima pulmonar, aqui embaixo você não vê nada, está totalmente branco. Então aqui ele pode ser uma massa ou pode ser um líquido, e esse líquido ele pode ser água, pode ser sangue, pode ser pus. Então esse exame de decúbito lateral, Laurel, ele vai ajudar aí o médico a identificar se isso é líquido ou não. Aí se é água, se é pus, se é sangue, aí o médico depois vai descobrir. Mas agora ele vai descobrir primeiro se é água ou não. Em decúbito lateral, quando nós fazemos a incidência aí com o paciente deitado em decúbito lateral, essa água tende a se acumular aqui na lateral do tórax, tá? Todo esse líquido que está aqui embaixo, ele vai se concentrar aqui embaixo. No caso, se for uma massa, não vai mudar. A imagem não vai mudar. Mesmo o paciente estando em decúbito lateral, essa imagem não vai mudar. Então, esse é um raio-x com uma grande probabilidade de ter um derrame pleural aí. Então, aqui agora você está vendo como o paciente ele vai ficar posicionado. Aqui o paciente está deitado, aqui atrás a estativa, tá? Então esse raio-x é um raio-x de tórax com paciente em decúbito lateral, ou seja, deitado de lado, né?
como a gente popularmente fala, com os raios horizontais. Esse raio ele vai incidir aqui no meio do tórax do paciente. Essa é uma radiografia em AP. O paciente vai ficar dessa maneira. É importante você ter alguns cuidados aí nesse tipo de exame. Se o paciente ainda não fez nenhum raio-x, ele tem um PA e um perfil para fazer e o Laurel, e muitas vezes também pode ser que o médico não tenha aí nenhum exame, ele pode ser que ele tenha auscultado esse paciente, né? Tenha feito a ausculta do paciente. O que é a ausculta? Quando o médico usa o estetoscópio na parte posterior aí do tórax do paciente, ele faz a ausculta com o estetoscópio. Pode ser que o médico tenha auscultado aí algum som de líquido no tórax desse paciente e por isso ele pediu esse raio-x em decúbito lateral. Então, o paciente pode chegar com um pedido de raio-x de PA, perfil, decúbito lateral ou Laurel. Quando chegar com essas 3 solicitações, você vai fazer o PA e o perfil na hora que o paciente chega. Depois, você vai pedir para o paciente deitar numa maca. Por exemplo, se é decúbito lateral direito, você vai pedir para ele deitar com a lateral direita para baixo, para o lado da maca. E o importante também, coisa que muitas pessoas muitas vezes deixam passar e é importante que se siga dessa maneira. Eu faço assim, eu acho que fica melhor. Fazer esse raio-x em decúbito lateral ou Laurel sem colchão. Por quê? Porque nessa parte aqui, nessa parte lateral aqui, onde você vai visualizar a água, principalmente se for um colchão muito denso, ele vai ficar aqui nessa parte lateral do paciente. Daí cria artefato. No momento que você fizer a incidência, fizer a imagem, vai aparecer aqui uma imagem clara. Então ela pode confundir, pode ser que não seja o líquido, pode ser que seja a imagem do colchão. Por isso que é importante você retirar o colchão daqui de baixo da maca e deixar ele sem colchão. É desconfortável? É desconfortável, mas é algo que eu gosto de fazer, por quê? Para não restar dúvida, para não ter nenhuma dúvida. No caso de aparecer uma imagem dessa, eu sei que realmente é líquido e não a imagem aqui no colchão. Tem acontecido já algumas vezes, já vi até estagiários mesmo fazerem, posicionar o paciente e no momento que for fazer o exame tá com o colchão e aparecer a imagem do colchão aqui. Então não fica bem, não fica legal e pode até confundir o diagnóstico do médico. Eu faço dessa maneira, eu retiro o colchão e faço sem colchão mesmo. E outro procedimento importante também é você deixar o paciente deitado pelo menos 10 minutos assim em decúbito lateral. Ele não precisa ficar aqui do jeito que ele está aqui na frente da estativa, tá? Porque muitas vezes em muitos centros radiológicos aí 10 minutos é um tempão, né? Dá para você fazer muita coisa, atender muito paciente, porque tem lugares aí que são lotados, são cheios. Esse é um exame que geralmente é feito em pronto-socorro, não em ambulatório. Então, o paciente ele deve ficar uns 10 minutinhos assim deitado. O que seria bom? Se você tivesse aí uma outra sala do lado, e você pudesse deixar esse paciente deitado aí uns 10 minutos, enquanto você atenderia outros pacientes. Ele ficaria 10 minutos assim, deitado, você orienta o paciente que ele não pode virar, tá? Ele não pode deitar em decúbito dorsal, em decúbito ventral, ele tem que ficar dessa maneira aí, uns 10 minutinhos. Por quê? Porque 10 minutos é o tempo desse líquido escorrer, principalmente se for um líquido um pouco mais denso, mais viscoso. Então, esse líquido, se você deita o paciente na hora de fazer o exame, você coloca o paciente em decúbito dorsal e já faz a exposição do paciente, pode ser que esse líquido não tenha escorrido totalmente. Então, o médico vai pensar que tem pouco líquido aqui, ele não vai ter noção da quantidade do líquido que tem aqui. Então, pode ser que o médico se engane, mas não é que tem pouco líquido, é que não deu tempo desse líquido escorrer totalmente. Você deixando uns 10 minutos, se esse líquido for um líquido viscoso, ele vai ter escorrido e concentrado toda aqui nessa parte aqui da lateral do paciente, tá? Na correria ali do setor, muitos pacientes para atender, pode ser que o técnico ele esqueça desse detalhe, deixar uns 10 minutinhos para poder fazer a exposição. São esses detalhes aí, o colchão que é importante tirar e o paciente ficar deitado uns 10 minutinhos assim de decúbito lateral antes de fazer a exposição. Você atende os pacientes que tem, depois você vai lá, busca o paciente do jeito que ele está em decúbito lateral na maca, você vai trazer ele aqui na frente da estativa, vai posicionar e vai fazer aí a exposição do paciente. Coisa simples, mas que pode mudar o resultado do exame. Existem também outras situações onde o paciente ele é um paciente acamado, é um paciente que está lá no leito e não consegue fazer
fazer esse exame. Não consegue, por exemplo, vir para a maca para poder fazer esse exame, muitas vezes é dependente de oxigênio, e você fez um raio-x no leito, você pode até ter colocado aí o paciente semi-sentado no leito e apareceu aquela primeira imagem que nós vimos lá, de um pulmão do lado de um lado ou de outro totalmente tomado. Então, geralmente, dá para fazer até mesmo no leito esse tipo de exame aí. Então, você vai deitar o paciente em decúbito lateral, se possível, é claro. Aí, no caso, você vai colocar aqui onde está a estativa, você vai colocar o seu cassete, o seu chassi aqui atrás. É importante que você coloque aí num local um pouco mais abaixo do colchão aqui do paciente. Por quê? Porque se você deixar rente aqui, esse exame vai cortar. Então deixa o cassete lá atrás, um pouquinho mais abaixo. Aí você pode colocar um cobertor atrás para segurar o cassete, um travesseiro para poder segurar o cassete e fazer a exposição aí dessa maneira que o paciente está no leito, tá com o paciente no leito. Ah, mas aí você falou que não seria bom fazer sem o colchão, mas aí o paciente está com o colchão no leito, como que vai fazer? Dá para você fazer também. Você pode pegar uma outra placa, um outro cassete e colocar aqui nessa parte lateral do paciente. Você vai colocar, então você vai abaixar esse colchão, você vai colocar uma outra placa aqui para o paciente ficar em um lugar reto. Então você pode colocar até outra placa aqui, até outro cassete aqui, depois você vai limpar o cassete lá. Geralmente se é um CR, no CR tem como você limpar o cassete sem aparecer a imagem. Então você vai colocar a placa aqui abaixo do paciente, entre o paciente e o colchão, para ele ficar num local plano, e aí você pode fazer a exposição tranquilamente, tá bom? Aí vai de você usar sua criatividade também. Você coloca o cassete lá atrás, você pode colocar um travesseiro, um lençol dobrado, o que tiver para poder segurar esse cassete para você fazer. É muito difícil de aparecer isso no leito, tá? Pode ser que nunca apareça para você aí, mas muitas vezes pode ser que aconteça também de aparecer um raio-x desse aí, e é lógico que o certo é você fazer no leito, é um AP, mas se, por exemplo, o paciente está lá muito ruim, esse médico precisa desse diagnóstico, precisa saber direitinho, tem como você ajudar, é legal que se você puder ajudar a fazer dessa maneira aí, tá bom? É a maneira que dá para fazer, não que seja usual. Geralmente esse paciente ele terá aqui na sala mesmo, deverá ser feito na sala esse tipo de exame, mas nas últimas das hipóteses você tem esse recurso também de fazer dessa maneira. Existe um outro tipo também de raio-x em decúbito lateral que você pode fazer, que o médico pode solicitar muitas vezes. Por exemplo, o paciente tem um derrame pleural aqui do lado direito, aí o médico pede para virar o paciente fazer um decúbito lateral esquerdo, mas fala, nossa, mas o médico aí tá doido, o que será? Não, tem muitos médicos que gostam de fazer dessa maneira. Eu já trabalhei com um médico e gostava de fazer esse laurel aí invertido. Aí a diferença é o quê? Muitas vezes tem médico que pede isso, por quê? Por causa da área cardíaca, para não confundir com a área cardíaca, principalmente se é do lado esquerdo, se é um decúbito lateral esquerdo. Aí fica aqui a área cardíaca, o paciente então tem uma cardiomegalia, pior ainda, porque tem um coração um pouco maior. Então, se ele tem um coração um pouquinho maior aqui e esse decúbito lateral é esquerdo, chegando aqui ele não vai saber o que é coração, o que é líquido. Então, muitos médicos pedem para fazer ele invertido. Por exemplo, se o paciente tem um derrame pleural do lado esquerdo, ele pede para fazer um decúbito lateral direito. Por quê? Mas aí não vai sair o exame? Vai sair o exame sim. Só que aí aqui, essa parte aqui de baixo, daqui para baixo, daqui até a coluna, que é onde você está vendo a coluna, visualizando a coluna. Então, do meio para baixo, do meio do pulmão para baixo, vai ficar branco, vai ficar totalmente branco. E uma linha reta branca aqui. E aqui em cima vai ficar escuro, vai ficar preto, porque você está fazendo ele ao contrário. Nesse aqui, você faz o ar subir, o ar chega aqui, ó, você vê aqui perto do mediastino aqui, da coluna, né? Que é o que dá para ver. E aqui embaixo a água, o líquido, né? Você vê que está mais branco aqui, é o líquido. Aqui seria o contrário. Muitos médicos que pedem assim, ao contrário. Você vai ver aqui nessa parte medial do pulmão, você vai ver totalmente branco, que é o líquido. E aqui em cima você vai ver bem escuro, que o ar ele sobe, né? A água é mais pesada, então a água tende a descer, ficar aqui embaixo, se concentrar na parte de baixo, e o ar aqui em cima. Aqui também está a água aqui embaixo e o ar aqui em cima. Muitos médicos pedem também para fazer desse jeito aí, tá? E aí é a opção do médico. Quando você vê um derrame pleural, você fez o tórax PA, você vê um derrame pleural de um lado e ele pede do outro, geralmente é para ver isso aí. Se o médico não errou, é lógico que ele também pode ser que ele erre, mas muitos médicos eles gostam de fazer dessa maneira também. E é um laurel aí invertido para poder constatar dessa maneira também.
tá? Para não confundir com área cardíaca, com nada disso, e dar um diagnóstico mais preciso. Então essas são as técnicas que eu utilizo para fazer esse tipo de exame, o decúbito lateral ou Laurel, como nós conhecemos. Com certeza ele agiliza, ele faz você trabalhar, desenvolver muito mais rápido aí o seu trabalho. Com certeza fica uma imagem de excelência para que você possa aí enviar para o médico e ele possa dar o diagnóstico mais preciso. Seria importante também você que trabalha com digital, com CR, com DR, que você coloque lá o tempo que o paciente ficou em repouso. Lembra que eu falei no meio do vídeo que seria importante o paciente ficar lá em 10 minutos de repouso para esse líquido poder escorrer. Então seria legal se você pudesse colocar aí na radiografia mesmo, você que tem essa opção aí do raio-x digital computadorizado, de escrever num cantinho lá que foi feito com 10 minutos de repouso, para que o médico possa ver aquilo e com certeza saber que ele foi posicionado da maneira correta e ele está dando o diagnóstico correto para o paciente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu like, o seu joinha. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal Radiologia Profissional para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Um abração, fica com Deus.